É isso, gente boa. Estamos nós aqui outra vez e outra vez e outra vez. Para mim, outra vez é o meu nome, é o meu middle name, é o meu sobrenome, é outra vez, outra vez. É boa nova de novo, boa nova. E eu estou nessa desde os 18 anos de idade. Então, outra vez é simples, é só outra vez. E eu quero ler para você mais ou menos do espírito do que a gente vem fazendo desde a semana passada. Na semana passada e no início dessa semana, eu fiquei em Lucas 14, ontem em Lucas 13, hoje de novo, Lucas 13, do verso 10. Vamos colocar aí para você ler Lucas 13, do verso 10 ao verso 13. Vai já entrar aí um BG para você, um GC para você ver o nosso texto de hoje, Lucas 13, de 10 a 13. E eu quero que você me acompanhe. A internet não está boa, deixa eu avisar você, ela está travosa. Eu estou me vendo aqui, eu estou vendo que o movimento que eu faço aqui, o meu movimento aqui, chegou atrasado lá e está meio parado. Então, fique atento à minha voz, sobretudo à minha voz. Faz de conta que é um podcast e que você está num lugar que não pode olhar. Então, veja, hoje você vai ter que me ver assim, meio travoso. Eu só espero que você aproveite o meu áudio, então, que está bom, que não está travando. E a fé vem não pelo ver, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, não fique mais incomodado do que eu. Só feche os olhos e aproveite, tá bom? E eu vou ler aqui em Lucas 13, que diz assim, do verso 10 em diante. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas da Galileia, era onde ele estava. E não havia muitas sinagogas na Galileia, provavelmente umas 7. E eu conheço as mais importantes, a de Cafarnaum e a de Magdala, que era uma importante sinagoga, juntamente com outras 5 daquela região, espalhadas por ali. Foi numa dessas sinagogas que Jesus esteve pregando. E o que se diz é, e veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, de uma coisa que a travava, como eu estou travado aqui hoje. Eu estou possesso por um espírito internetiano de travamento. A mulher estava travada. Era um estado, era uma coisa. E aqui se diz que era um espírito de enfermidade. E a pergunta é, ela estava possessa de um espírito que entrou nela? Ou esse é um espírito que cresceu nela? Cresceu nela, era uma condição, era um estado. Assim como essa internet travosa. Um estado que aconteceu nela naquele dia, naquela hora. E a mulher, com o passar dos anos, ficou assim. Era como se para o resto da vida eu tivesse que ficar assim. E assim eu ainda estou me movimentando bem. Trava, mas ainda tem um movimento. Ela, coitada, ela perdeu o movimento todo. Ela ficou assim. Deixa eu ver aqui. Melhor ângulo, aqui. A mulher ficou assim, nesse estado. Você está me vendo nesse estado aqui? Ela ficou assim, travada. Só que ela ficou encurvada.
E era um estado. A gente usa muito essa forma de expressão sobre espíritos, por exemplo, né? Encontrei com ele, ele não estava com um bom espírito. Ou eu encontrei com ela e senti que ela estava num espírito estranho. Ou então ele estava com um espírito entristecido, ou ela estava num espírito depressivo. Também a gente chama isso de estado. Ela estava num estado de angústia, ele estava num estado de ansiedade. São espíritos, estados de ser, ou estados de ser espirituais, porque os nossos estados de ser decorrem, independentemente de qualquer coisa que venha de qualquer lugar ou dimensão, os nossos espíritos cotidianos emanam, brotam, se desenvolvem em nós mesmos. São estados que nos deixam, às vezes, nessa condição que trava a gente, que prende a gente naquele modo. Quem olha de longe diz, ele estava possesso, e às vezes a gente usa até mesmo a expressão possessa. Meu Deus, o cara estava possesso de raiva, ou ele estava possesso de angústia, ou ele estava possuído de tristeza, porque é quando algo vem e se torna dominante, é um estado dominante. Agora, por exemplo, eu melhorei um pouquinho. Eu estou me vendo aqui, estou vendo que eu estou falando um pouco mais fluentemente, agora menos. E assim vai. No caso da mulher, não. Ela travou geral. Não ficou tendo nem uns escapes como eu. Ela ficou. E olha o travamento dela. Diz aqui, veio ali na sinagoga onde Jesus estava uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Ela ficou sofrendo de algo que alterou definitivamente a saúde dela, de um modo muito mais grave do que esse espírito internetiano está travando a minha comunicação com você. Ela não tinha nem uns escapes para sair de repente assim. Sair de repente assim. Não. A coitada, ó, travou geral. E diz aqui que não foi por pouco tempo, não. Era um espírito de enfermidade que já tomava essa mulher. Imagina, havia 18 anos. Eu estou nesse travamento tem só 10 minutos. Ela estava nisso há 18 anos, com os movimentos truncados. O que aconteceu com ela é que ela foi baixando. Ela era ereta e o espírito de enfermidade, que é um espírito mental, um espírito psicológico, não é um espírito do tipo que você associa a endemoniamento, àquela possessão que chega e fala através de você e se expressa. Não, era um estado depressivo, melancólico, um estado de autoimagem reduzida e esmagada, um estado de desânimo, um estado de fraqueza assumida cotidianamente e que ia se estabelecendo dia a dia, piorando a condição dela. Era nesse estado que ela estava. A mente dela todo dia se engelhava, se encolhia, se diminuía e alterava tudo nela. O modo como ela se via esmagada, ela se via achatada, ela se via carregando um peso indizível, ela se via como quem na vida carregava sozinha um jugo incompartilhável, de modo que um dia ela, que tinha sido ereta,
ereta, agora devagar, dia após dia, ela ia se encurvando, não foi do dia para a noite, foi bem lentamente, ela foi se encurvando, até que ela ficou encurvada, chegou num determinado momento em que travou. E ela não conseguia sair mais daquele estado. Aquilo virou uma condição permanente. Olha aqui esse travamento, bonito, né? Porque não é em você, meu amigo. Eu não estou conseguindo achar bonito nem o meu aqui na internet. Imagina o que é viver nesse estado. Assim, para sempre. 18 anos. A gente não sabe com que idade ela ficou assim. Mas o fato é que agora ela já era uma mulher. Não se diz que era uma menina, nem uma jovem. Era uma mulher. Talvez isso a tenha apanhado com 20 anos de idade. Como aconteceu com você. Que no fim da juventude, na primeira juventude, no fim da adolescência, começou a entrar em depressão. Tem milhares de pessoas aqui que me assistem que vivem em estado de encurvamento, que são possessas de um espírito de encurvamento. E não me entenda mal, eu não estou falando de um espírito para ser exorcizado. São estados mentais, psicológicos, espirituais. No caso dela, houve uma somatização. O estado mental foi ficando tão entregue aos encurvamentos, aos travamentos, chegou uma hora em que ela não sabia mais ficar ereta. A gente assiste isso na vida, inclusive os processos de somatização, que não são outra coisa senão o resultado de um estado mental depressivo. Nessa pandemia, tem muita gente desenvolvendo esses estados depressivos, especialmente aqueles que estão sozinhos e que vão conversando de si consigo mesmo, todos os dias, desenvolvendo, fomentando, tecendo, criando um estado, um espírito de encurvamento, de achatamento da vida, de paralisia, que resultou de uma conversa longa, contínua, de você com você mesmo. E foi conversando, e foi contando para você a história das suas impotências, das suas impossibilidades, das suas incapacidades, da sua não mais chance determinada por você mesmo de ficar ereto. Você praticamente determinou que você não veio ao mundo para ficar ereto. Você aceitou o diálogo com essa condição mental, que estabeleceu um tema de encurvamento e você dialogou com a depressividade, com o achatamento psicológico, com a diminuição de você mesmo, de tal modo que isso virou uma condição permanente. Nessa mulher, isso já acontecia há 18 anos. Eu não sei em relação a você, você que vai ter que me contar há quanto tempo essa condição se transformou em algo permanente na sua vida. No caso dela, havia 18 anos que ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se.
essa expressão sem de modo algum poder endireitar-se denota o fato de que ela tentou muitas vezes endireitar, como eu aqui hoje tentei endireitar uma vez. Cheguei até a parar o programa, fui lá embaixo, liguei, desliguei a internet para ver se a imagem destravava. Tentei endireitar, mas não consegui. Não consegui ficar assim. Não. Ficou assim, ó. E já está um tempão assim. Mas amanhã melhora. Problema, sabe o que é? É que o dela não tinha melhora. Não tinha amanhã melhor para ela. Não tinha esperança. Ela tentava e não conseguia ficar ereta. Ó, eu estou fazendo aqui, a minha mão está ereta. Ela não, coitada. Definitivamente travada. Tentava e não conseguia. É o que se diz, andava, sem modo algum poder endireitar-se. E aí é que vem a parte extraordinária. É que isso tudo estava acontecendo diante de Jesus, aos olhos de Jesus, na presença de Jesus. Como é o seu caso hoje aqui, minha amiga, meu querido, você que está aí há anos e anos, como eu, viajando pelo Brasil com a minha mulher, ouço às centenas e aos milhares os testemunhos daqueles que dizem que um dia chegaram aqui, exatamente aqui no Papo de Graça, e ouviram a palavra. Ninguém nunca me disse, então, Caio, te vendo eu fiquei curado. As pessoas me dizem, te ouvindo eu fiquei curado. Porque o poder não está no meu sorriso, nem no brilho dos meus olhos, nem no quase branco, no cinza da minha barba, nem dos meus cabelos, não é isso não. Caio, te ouvindo, eu posso sumir para sempre. Se essa palavra continuar fluente, viva, ela vai continuar produzindo os mesmos resultados milagrosos, extraordinários, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. É assim, é pela fé que tudo é destravado, é pela fé que o curvado é erguido, é levantado, você me entendeu? Então está ela ali, só que essa impotência que foi dela há 18 anos e só dela, agora estava acontecendo diante de Jesus. Como eu ouso dizer que o seu encurvamento, que o seu acabrunhamento, que o seu estado de autocomiseração, de autopiedade, de autovitimização, foi produzindo esse encurvamento, essa depressão, esse fazer você só olhar para o chão, porque esse era o estado dessa criatura. Era uma pessoa para quem não havia céu, era uma pessoa para quem não havia nada acima. Ela entrou num estado no qual só existia chão. E tem muita gente aqui comigo tão curvada para quem só existe chão. Tudo que elas veem é chão, só chão, só pó, só o que a terra oferece, e a terra te oferece pó, sepultura. Como disse Paulo,
Se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas ao que a gente pode ver no chão, se a nossa esperança em Cristo brota do chão da terra, nós somos infelizes. É para viver encurvado mesmo. É para viver sem perspectiva. Se a nossa esperança é essa, que nos colocou num estado onde só existe chão, só existe o que a terra oferece, então, desculpa a expressão, tá danado. Tá danado. Ferrou geral. Você só tem chão. E o que o chão tem para te oferecer? Sangue, guerra, poeira. Você vai ter que cantar poeira, poeira, levantou poeira. É só o que você vai ter para cantar. Poeira, olhando para o chão, como essa mulher estava. Agora, a diferença é que nesse dia chamado hoje, ela estava olhando para o chão, no lugar onde Jesus estava. Aí muda tudo quando a gente está olhando para o chão, mas Jesus está presente diante de nós. A gente acaba enxergando os pés dele. A gente acaba mudando a perspectiva, porque olha só o que acontece. Jesus a viu, vendo a Jesus, porque ela não podia ver Jesus, não é? Ela ouviu. Ela entrou na sinagoga e se Jesus estava falando, e ele estava, porque o texto diz que ele estava ensinando, então é como você aqui que chegou curvado, não está me vendo, mas está ouvindo a minha voz, está vendo a minha fotografia meio congelada, frisada, mas isso é o de menos. Ouça a voz. Ouça a voz, vendo a Jesus. E o que importa não é que você veja Jesus. Como eu disse ontem, o que importa não é a informação que você tenha. O que importa é que o informante te conheça, te veja, te enxergue, te encontre. Te entregue a palavra. Vendo a Jesus, ela só via o chão. Ela só tinha a terra como referência. Ela só tinha o que se produz como perspectiva planetária. O que, na maioria das vezes, faz a gente ter apenas a perspectiva da sepultura. Da sepultura e nada muito além disso, ou nada além disso. Mas na presença de Jesus, as perspectivas dela mudam porque Jesus a viu. Eu sei que você não viu Jesus até hoje. O maravilhoso é que você chegou aqui. Você escolheu vir aqui. Você escolheu vir aqui, você escolheu ficar. Mesmo assim, no travamento, com os meus movimentos, às vezes atrasados ou frisados, você decidiu ficar e ouvir, me ouvir. E eu estou aqui como um Jesus, em nome de Jesus, entendeu? Eu tenho esse descaramento absoluto de dizer que você veio aqui para ver Jesus e ouvir Jesus, porque eu estou aqui para ser Jesus para você, trazendo a palavra de Jesus para você, apresentando o Evangelho de Jesus. Tem limitações, você não está vendo direito, não importa. Você está me ouvindo bem?
Você está ouvindo esse ensino? Preste atenção. Vendo a Jesus. E aí, quando Jesus vê, e Jesus sempre nos vê, nós é que não sabemos que estamos sendo vistos, mas Ele nos vê, vê nosso estado, vê nossa condição, e vê quando a gente está procurando, quando mesmo não podendo erguer-nos, para quem não existe céu, para quem não existe perspectiva, para quem não existe nem nuvem, uma pessoa que não podia se levantar, mesmo sendo alguém que só enxerga a pedra, que só enxerga a vala, que só enxerga a lama, que só enxerga mundo, você foi visto por Jesus. Isso é que é maravilhoso. Vendo a Jesus, muda tudo. E aí, vendo a Jesus, chamou-a. Eu tenho o privilégio, minha gente, vocês se soubessem o tamanho, a grandeza, a glória do meu privilégio de estar sentado aqui nesse lugarzinho, sendo Jesus para você, para milhares de pessoas que estão me vendo nessa hora. Era como se a gente estivesse na Galileia com 4, 5, 6 mil pessoas. Se você somar as pessoas que estão me vendo agora nas plataformas diferentes, tem 6, 7 mil pessoas assistindo agora. É como um auditório de Jesus, dos maiores na Galileia, me assistindo agora. Em relação ao auditório dessa sinagoga, o nosso auditório aqui é infinitamente superior. São milhares. Mas lá estava Jesus sem se preocupar com quantos. Ele só estava preocupado com um, com você, que chegou aqui nesse estado, que com o passar dos anos desenvolveu essa condição, esse espírito de enfermidade, esse espírito de encurvamento, esse espírito de depressividade, esse espírito de acachapamento, esse espírito de curvamento, que deu a você como única perspectiva da vida o chão imediato dos seus pés. Você não tem nenhuma perspectiva para além dos próprios pés, de tão encurvado que você ficou. Com esse espírito de enfermidade que cresceu em você nos últimos anos, Jesus, porém, te viu e te chamou e disse: vem cá. Chamou. Eu acho linda essa singeleza. Chamou-a e disse. Ele chamou e não esperou o movimento, porque era esperar demais, não é? Que uma mulher que só enxergava os próprios pés, quem sabe atravessasse, fosse um sacrifício, porque de fato seria. Nas sinagogas judaicas, os homens ficam de um lado e as mulheres do outro, num lugar menor. E para uma mulher idosa e encurvada era muito mais difícil. Jesus estava falando de um lugar muito mais frontal e central para os homens. Ela teria que sair, dar a volta, sair da sinagoga e entrar por uma fileira onde estavam os assentos masculinos e chegar até Jesus. Jesus não esperou, ele a chamou, apenas dizendo: ei, tu que estás encurvada. Quem sabe mais ainda, ei, tu que há tantos anos enxergas apenas os teus próprios pés e esse chão que é a única coisa que tens. Tu me ouves? E então lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade.
porque a enfermidade é sempre da gente. Fica livre, mulher, da tua enfermidade. Ele não disse nem dessa enfermidade. Ele disse da tua. Porque a enfermidade é a gente que desenvolve, é a gente que cria. Cada um tem a sua própria enfermidade. E as nossas enfermidades quase sempre, decorrem do desenvolvimento que a gente permite nos nossos estados mentais. É claro que existem condições que independem de nós, que não têm nada a ver com o nosso desenvolvimento mental durante anos. Mas as psicossomatizações são responsáveis por 80% ou 85% das enfermidades que nos possuem. Por isso, quando Jesus diz, mulher, fica livre da tua enfermidade, ele está afirmando que aquilo foi desenvolvido ano a ano. Não foi num instante, não foi uma possessão, foi uma gradualização de entrega para um estado que a colocou depois de um tempo não tendo nenhuma perspectiva senão olhar seus próprios pés enquanto esperava a morte chegar. Nada além de olhar para os próprios pés enquanto esperava a morte chegar. E Jesus diz, mulher, eu não posso nem dizer, então, ela olhando, viu. Não, ela continuou vendo suas unhas travadas, com fungo, os pés doentes. Ela só ouviu, ei, mulher, tu que estás encurvada, fica livre da tua enfermidade, da enfermidade que tu desenvolveste. Tu desenvolveste, mas eu te liberto dela. A enfermidade eu desenvolvo, Jesus me livra dela. A enfermidade a gente desenvolve. A enfermidade a gente tece, a gente cria. Autopiedade, autovitimização, pena de si mesmo, vícios que a gente vai admitindo e vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Estados mentais com os quais a gente consente. Às vezes a gente nota isso pelas repetições da pessoa durante anos, a mesma coisa, ela fala sempre a mesma coisa. Às vezes a gente fica psicologicamente encurvado em relação a enxergar a face de outras pessoas, porque nós decidimos nos encurvar em relação a elas também. É a tua enfermidade que tu desenvolveste, eu estou te livrando dela por uma ordem da palavra. Fica livre da tua enfermidade. Você está me ouvindo? É assim, é uma ordem. É uma ordem. É uma ordem. Fica livre da tua enfermidade. É uma ordem divina. Se você ouvir e se você acolher no seu coração pela fé, você acolher, olha o que vai acontecer. E ele é que anda na direção dela e lhe impõe as mãos. Ele é que a toca, tudo vem dele. Ele é que a enxerga. Ele é que fala com ela. Ele é que impõe as mãos sobre ela. Tudo provém de Deus, é unilateral, é graça, é favor imerecido,
é escolha livre divina vinculada ao reconhecimento do sofrimento, da angústia e da dor humana. Soberania divina não se separa da condição humana, você entendeu? Você que gosta de teologizar, entenda isso para sempre. A soberania divina não se separa da condição humana. Jamais. Impondo-lhe as mãos, imediatamente ela se endireitou e dava glória a Deus. Imediatamente ela se endireitou. Imediatamente ela se endireitou, ela ficou ereta de novo. É maravilhoso. Deus nos criou antropos, que é aquele que olha para cima, antropos. Nos fez para olharmos para cima. Por isso a gente tem tanta fascinação pelas estrelas, pelos céus, pelo que está acima da nossa cabeça, até infinitamente mais do que a gente tem pelo que está debaixo dos nossos pés. Porque a vocação humana do antropos é olhar para cima. Eu fui criado ereto. É a história, é a condição, é a dor, é a circunstância, é o estado mental ao qual eu me entregue, é a situação do estado mental reprovável que vai virando uma condição, um espírito, que vai gradativamente nos encurvando, nos colocando numa situação que é anti-antropos, é anti-humana, e a gente passa a só olhar para baixo, só para baixo. Aí Jesus te vê, Jesus fala contigo, como está falando, pessoalmente. Jesus bota a mão sobre ti. E tu te endireitas. E agora, tu dás glória a Deus comigo. Glória a Deus não é só dizer glória a Deus, é ter uma atitude de gratidão. Você vai e está endireitando, entendeu? Você vai ficar ereto de novo. E você não vai só dizer glória a Deus, você vai viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus, ainda que outros reclamem, como foi aqui o caso, o chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus curava no sábado, na sinagoga dele, essas coisas todas. Você não vai ouvir ninguém, não vai dar atenção a nenhum chefe de sinagoga, nem a ninguém. A única coisa que vai importar é que daqui para frente você vai viver para dar glória a Deus ereto. Acabou o tempo da sua existência sem perspectiva, olhando só para a poeira e para o chão do seu andar lento e sem sentido. Agora é para os céus. Agora é buscando as coisas lá do alto. Agora você ganhou mobilidade, liberdade. Agora você olha também para o chão para não tropeçar. Você olha para o horizonte para saber aonde vai no chão humano. E você olha para cima, para a sua vocação eterna. Você está livre dessa perspectiva monoexistente de um olhar que só vê a sepultura.
e que não tem nada além da perspectiva da poeira deste tempo, da fugacidade dessa existência e da dor de um caminhar que não tem para onde olhar, para um caminhar sem céu, como tem muita gente aqui. E eu estou falando é com você que caminha sem céu, para você que só tem chão, que só tem poeira, e que não tem nenhuma transcendência, e que só carrega a dor da depressão, do encurvamento. Senhor Jesus, nós estamos com esse problema aqui na internet, mas a Tua palavra está chegando. E eu peço que ela provoque uma revolução, que ela destrave milhares de pessoas. E nós queremos ouvir o testemunho desse dia, quando nossa imagem estava sendo travada, mas a Tua palavra estava livre para soerguer, para levantar, para botar ereto aquele que estava forçado há tantos anos a existir num estado de encurvamento, de depressão sem perspectiva. É o que eu te imploro, que como milagre Tu realizes agora, pela fé, em Teu nome, Jesus. Amém e amém.